Prepare-se para mergulhar em uma série de descobertas psicológicas surpreendentes que têm o potencial de mudar radicalmente sua compreensão sobre o amor, o comportamento humano e, principalmente, as mulheres. O que você está prestes a aprender pode ser muito mais surpreendente do que você jamais imaginou. Fatos interessantes sobre mulheres e relacionamentos. Após momentos de intimidade, muitas mulheres frequentemente sentem uma necessidade ainda maior de manter uma conexão emocional. Isso explica por que, na maioria dos casos, elas tendem a continuar demonstrando afeto, conversando ou permanecendo abraçadas, enquanto muitos homens simplesmente se viram e dormem. Esse contraste diz muito sobre as diferentes maneiras como homens e mulheres percebem a intimidade. Curiosamente, quando uma mulher está verdadeiramente satisfeita sexualmente, isso pode desencadear um ciclo de experiências positivas que tendem a se repetir e se intensificar. Mulheres que tocam seus corpos com frequência têm níveis mais altos de hormônios associados ao desejo, sugerindo uma ligação direta entre a autoimagem física e a saúde sexual. Como se comportar em relacionamentos íntimos? Eis uma observação que pode mudar seu comportamento. Surpreender agradavelmente uma mulher durante a intimidade costuma ser muito mais eficaz do que simplesmente se gabar de suas habilidades. Isso porque as expectativas criadas pelas palavras podem ser muito altas e levar à decepção. Ao mesmo tempo, a falta de interesse de uma mulher muitas vezes se expressa de forma sutil, por exemplo, evitando contato visual. Por outro lado, se ela mantém o olhar, geralmente é um sinal claro de atração genuína. Esses pequenos gestos podem dizer mais alto do que qualquer palavra e servir como pistas valiosas sobre seus verdadeiros sentimentos. Fatos incríveis sobre a sexualidade feminina e o corpo. Você sabia que uma pequena porcentagem de mulheres atinge o ápice do prazer apenas por meio da estimulação mental? Isso mesmo. Aproximadamente 1% consegue experimentar o orgasmo unicamente pelo poder da imaginação e da atividade cerebral. Ainda mais surpreendente, o clitóris é o único órgão do corpo humano que não envelhece. Além disso, o orgasmo feminino médio dura aproximadamente 4 vezes mais do que o masculino. Esses dados demonstram o quão incrivelmente complexo e frequentemente subestimado é o corpo feminino. Comunicação e relacionamentos. Quando uma mulher pergunta, "Como você acha que eu sou?", a honestidade completa nem sempre é a melhor escolha. Às vezes, uma resposta ponderada e gentil pode fazer toda a diferença em um relacionamento, especialmente quando se trata de preservar a autoestima dela. A solidão prolongada pode levar uma pessoa a aceitar situações que não refletem seu verdadeiro valor. Muitas vezes, o medo da solidão a impede de realizar seu potencial. Em relação às preferências físicas, diversos estudos mostram que a maioria das mulheres se interessa por genitália masculina com comprimento entre 8 e 10 centímetros. A compatibilidade sexual é realmente um fator crucial para o sucesso de um relacionamento duradouro e satisfatório. Cerca de 80% das mulheres consideram esse aspecto antes mesmo de pensar em casamento. Um fato pouco conhecido: mulheres entre 40 e 50 anos tendem a ter orgasmos mais intensos do que na juventude, devido a mudanças na composição corporal, como a diminuição do teor de água, biologia e comportamento. Você sabia que as mulheres, devido a diferenças biológicas, ficam bêbadas mais rápido do que os homens? Isso se deve às diferenças na forma como metabolizam e processam o álcool. E aquele curioso costume de ir ao banheiro em grupo muitas vezes vai além da mera vaidade. É um momento para socializar, compartilhar segredos e fortalecer amizades. Durante a ovulação, a libido da mulher aumenta significativamente, assim como sua capacidade de atingir o orgasmo. Linguagem corporal e sinais não verbais. As mulheres apreciam muito a capacidade do parceiro de interpretar sua linguagem corporal, compreender sinais sutis e responder com empatia. Essa sensibilidade costuma ser mais poderosa do que qualquer técnica física.
e pode ser a chave para uma conexão verdadeiramente inesquecível. Existem sinais sutis que falam mais alto do que palavras. Por exemplo, se alguém inclina as pernas em direção à pessoa com quem está conversando, brinca com o cabelo ou tenta ficar perto, esses não são mera coincidência, mas sinais inconscientes de interesse e atração. Alguns fatos surpreendentes. O corpo masculino, ou mais especificamente, os testículos, são capazes de produzir aproximadamente 100 espermatozoides a cada batimento cardíaco. Isso demonstra o poder da biologia humana. Na esfera social, pesquisas mostram que podemos manter conexões saudáveis com aproximadamente 10 a 150 pessoas ao longo da vida. Um número que reflete as limitações naturais da nossa capacidade de formar relacionamentos profundos. Curiosamente, em um primeiro encontro, a maioria dos homens, aproximadamente 80%, repara automaticamente nos seios de uma mulher, o que sugere padrões comportamentais inconscientes. Quando uma mulher se sente atraída, ela pode demonstrar isso de forma quase sutil, por exemplo, umedecendo os lábios durante uma conversa. Um pequeno gesto, mas com uma mensagem poderosa. Assistir a conteúdo adulto juntos. Muitos casais que assistem a conteúdo adulto juntos relatam maior intimidade e afeto mútuo, pois isso ajuda a quebrar barreiras e construir confiança, sabedoria e conselhos. Como disse Mark Twain, existem 2 dias que mudam profundamente nossas vidas: o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos nosso propósito na vida. Essa frase é especialmente relevante quando se trata de autodescoberta. Nas sociedades ocidentais, os pés se tornaram uma das áreas mais fetichizadas, demonstrando como a sexualidade pode se manifestar das formas mais inesperadas. Sobre vulnerabilidade masculina e atração. Muitos homens ignoram este conselho. Mesmo que você esteja sofrendo, demonstrações excessivas de vulnerabilidade, como chorar na frente da sua parceira, podem, em alguns casos, impactar negativamente a atração emocional. Isso não significa que um homem não possa ser sensível, mas a maneira como ele expressa essa sensibilidade impacta diretamente a dinâmica do desejo. Para despertar um interesse genuíno em uma mulher, você precisa ir além dos estímulos óbvios. Áreas como as pernas, o peito, o pescoço e a nuca têm alto potencial erótico, mas são frequentemente esquecidas no contexto da personalidade e do ambiente. Se você quer entender a verdadeira natureza de um homem, preste atenção aos amigos dele. Eles revelarão muito mais sobre ele do que ele próprio jamais poderia. Nunca discuta com pessoas que estão tentando provocá-la. Ao fazer isso, você se rebaixa ao nível delas, e no campo delas, elas sempre vencem. Sobre tamanho e saúde. Poucas pessoas sabem que o tamanho médio do pênis é, na maioria dos casos, mais do que suficiente para satisfazer uma mulher. A obsessão com o tamanho é alimentada por mitos, não pela realidade dos relacionamentos. Uma verdade valiosa sobre a vida. Você pode restaurar suas finanças, reacender seu amor ou até mesmo reviver um império. Mas se você negligenciar seu corpo, nenhuma quantia de dinheiro poderá comprar a saúde perdida. Pessoas tóxicas e intimidade emocional. Ao se deparar com pessoas ou situações tóxicas, existem apenas 2 opções: confrontá-las firmemente ou se distanciar completamente. Para muitas mulheres, um beijo é um momento de grande intensidade emocional, muito mais profundo do que para os homens, que muitas vezes estão mais focados nas sensações físicas do que no significado simbólico do gesto em si. Uma reflexão final profunda. E, finalmente, uma reflexão importante. O medo da morte, na verdade, esconde um medo ainda mais profundo. O medo de não viver a vida plenamente. Aqueles que vivem autenticamente não temem o fim porque sabem que aproveitaram ao máximo cada momento. A raiva, embora seja uma emoção natural, é uma força destrutiva que causa mais danos a quem a sente do que a quem a recebe. Fatos surpreendentes sobre mulheres e conexão emocional. Eis um fato curioso do campo da psicologia feminina.
Assistir a filmes românticos ou ouvir canções de amor pode intensificar as experiências emocionais das mulheres, despertando um desejo ainda maior por conexão emocional. Esses estímulos aparentemente simples ativam áreas do cérebro associadas ao apego e podem influenciar diretamente a forma como as mulheres percebem a atratividade. O estado emocional de um homem tem uma forte influência sobre o quanto uma mulher o considera atraente, especialmente durante os períodos sensíveis do ciclo menstrual. Por exemplo, durante a ovulação, os níveis de desejo de uma mulher geralmente aumentam e, surpreendentemente, uma mulher pode até mesmo sentir uma tendência a pensar em aventuras fora do relacionamento. Além disso, observar uma mulher enquanto ela escolhe roupas ou se arruma pode, sem que ela perceba, despertar excitação. Percepção do tempo e aromas. É interessante como a percepção do tempo muda dependendo da situação. Os momentos passados com uma pessoa encantadora passam voando, enquanto situações desagradáveis, como sentar em uma superfície quente, fazem com que segundos pareçam uma eternidade. Essa percepção do tempo demonstra claramente como nossas emoções moldam a realidade ao nosso redor. O aroma natural de um homem, especialmente o liberado pelos feromônios, pode ter um efeito surpreendente no desejo de uma mulher, criando conexões emocionais profundas e até mesmo despertando sentimentos mais intensos. Idade e comportamento sexual. Como diz o ditado, toda longa jornada começa com um único passo. Essa regra também se aplica aos relacionamentos humanos. Mulheres na faixa dos 30 e 40 anos, por exemplo, tendem a ter um apetite sexual mais ativo e demonstram maior interesse em encontros casuais do que as mais jovens. Muitos especialistas observam que a excitação feminina atinge o ápice com a estimulação simultânea dos seios e da região genital, o que enfatiza a complexidade e a intensidade do prazer feminino. Dicas para a vida moderna e relacionamentos. É importante lembrar: remoer o passado ou se preocupar com o futuro é um desperdício de energia. Todo o poder reside sempre no momento presente. Existe um mito antigo de que as mulheres se vestem para atrair homens. Mas, na realidade, na maioria dos casos, elas fazem isso por si mesmas, para se sentirem confiantes e no controle. As escolhas de roupas dependem de muitos fatores: humor, ciclo menstrual, estação do ano e até mesmo acessórios disponíveis. Mulheres em relacionamentos mais tranquilos e relaxados tendem a ter mais energia e disposição. Quando se trata de atratividade, muitas mulheres preferem homens mais velhos que exalam confiança emocional, em vez de simplesmente possuírem um físico musculoso. Os benefícios de uma vida sexual ativa. Estudos científicos mostraram que uma vida sexual ativa não só melhora o humor, como também fortalece significativamente o sistema imunológico da mulher. Um poderoso benefício biológico raramente discutido. O contato visual prolongado é outra consideração importante. Mulheres interessadas em um homem tendem a manter o olhar por mais tempo durante uma conversa. Muitas mulheres gastam de 15 a 20 minutos escolhendo roupas. Isso é muito mais do que apenas uma questão de estética. Está ligado à sua identidade e ao seu estado emocional atual. Preferências íntimas. Algumas mulheres preferem momentos de intimidade mais intensos pela manhã, e posições como a de 4 facilitam o orgasmo. Cerca de 70% das mulheres afirmam sentir-se mais excitadas por práticas que envolvem profundidade e conexão emocional. Outro fato interessante: os lábios da mulher são uma das áreas mais sensíveis do seu corpo. Mesmo um toque leve ou um elogio sincero podem evocar uma resposta emocional significativa. A bolsa de uma mulher e a preparação para o inesperado. Quem já olhou dentro da bolsa de uma mulher sabe que ela contém um pequeno mundo. Itens que à primeira vista parecem insignificantes, na verdade, obedecem a uma lógica interna baseada na preparação para situações improváveis. São coisas que podem nunca ser necessárias, mas que estão sempre lá, por precaução. Mulheres mais velhas e sexualidade.
Outro fato surpreendente sobre a sexualidade é que o orgasmo feminino não tem prazo de validade. Mulheres relatam experiências prazerosas, mesmo após os 90 anos, provando que o prazer não se limita à juventude. Por outro lado, há momentos em que a excitação pode ser acompanhada por sentimentos de tristeza ou melancolia, um reflexo da profundidade e, por vezes, da natureza contraditória das emoções femininas. Voz e sinais de atração. Quando uma mulher se sente atraída por alguém, sua voz pode involuntariamente ficar mais aguda e rápida. Este é um sinal involuntário de excitação e interesse.